Bom dia a todos, e já começamos assim dando bom dia, afinal de contas, mesmo eu não sabendo o horário que você está assistindo essa aula, como é um curso de raciocínio lógico, já estamos trabalhando aí com quantificador temporal, né? O dia inteiro é bom dia, afinal de contas, mesmo à noite ninguém pergunta que noite é hoje, mesmo à noite você pergunta que dia é hoje, né? Oh, que gracinha, né? Então estamos começando aí o nosso curso de raciocínio lógico, matéria que o pessoal geralmente costuma dar uma reclamada, né? A matéria meio nhaca, mas essa lógica não tem lógica alguma. Então presta atenção que a lógica é que tem lógica. O problema todo nosso é que nós somos muito criativos, né? Na nossa linguagem coloquial, na nossa linguagem cotidiana, que também é uma linguagem, assim como a lógica. Só que a nossa linguagem coloquial, ela é flexível, aceita vícios de linguagem, coisa que a linguagem lógica já não aceita, né? Se alguém pergunta para você assim, ó, como é que você tá? O que você fala? Ah, eu tô bem, obrigado. Perceba, é uma frase com 5 palavras, todas erradas, a gente aí entende e ainda responde, né? Ó, como é que você tá? Não tem uma certa. Não tem um diabo de uma palavra certa aí. Você entende e ainda responde, ah, eu tô bem, obrigado. Então, o problema de se começar a estudar raciocínio lógico é que a gente começa a estudar uma linguagem que é rígida. Ela não aceita esses vícios de linguagem, né? Aquela história de falar, não tem alguém, não tem ninguém, ah, o que está certo, o que está errado, está me contradizendo, não, está te contrariando, o que está certo, o que está errado. A gente vai ver tudo isso daí em detalhes. Vamos lá para a lousa e vamos esquecer esse negócio aí de que a lógica é ilógica. Cai na prova e se cai na prova, desde criancinha você ama essa matéria. Vamos começar a brincadeira aí falando de proposições. Proposições. Ora, a lógica, ela só tem uma coisa a fazer. É determinar se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Tá vendo como é fácil? Mais nada. A lógica não se preocupa com mais nada. Com dizer se 2 mais 2 é igual a 4 ou igual a 9. Se a raiz de 16 é 4 menos 4 ou é 5 ou é 25. A lógica só se preocupa com uma coisa. Dizer se o elemento observado, estudado sob o ponto de vista lógico, se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Extremamente bico, extremamente fácil. Só que nós vamos prestar uma prova que vem escrito em português, né? E lá escrito em português nós temos as proposições, que são propostas que são feitas. Dessas propostas que são feitas, algumas delas podem ser consideradas proposições lógicas, outras não podem. Ora, então, para ser considerada uma proposta lógica, eu tenho que ter determinadas características. Tranquilo? Se não tiver essas características, aquilo é uma proposta lá da língua portuguesa, né? É uma proposta da linguagem coloquial. Ah, então já vamos começar a pensar. Se a lógica só se preocupa em dizer se algo é verdadeiro ou se algo é falso, e se eu tenho propostas de diversos tipos, e alguns desses tipos eu posso considerar como proposição lógica, então eu só vou considerar como proposta lógica, como proposição lógica, aquilo que eu possa considerar verdadeiro ou falso. Ah, legal. Então, se eu disser assim, esta determinada proposta pode ser considerada uma proposição lógica. Esta determinada sentença pode ser considerada uma sentença lógica. Pode ser considerada uma proposição. Eu estou querendo dizer, traduzindo, esta determinada sentença pode ser considerada verdadeira ou falsa. Só isso. Primeiro tipo de proposição, proposição simples. E assim como o próprio nome diz,
A proposição é simples. Proposição simples pode ser chamada também de partícula atômica, de partícula ou de átomo. Por que isso? Quando fizeram essa relação da proposição simples com o átomo, né, com a partícula atômica, com a partícula, né, lá na física, era a parte indivisível da matéria, era a parte indivisível da física, o átomo. Hoje a gente sabe que o átomo tem aí diversas, né, subdivisões. Mas, para a lógica, a menor parcela a ser estudada por ela são as proposições simples. Não existe nada menor que uma proposição simples a ser estudada pela lógica. Elas vão ser representadas formalmente por uma letra minúscula do alfabeto. Mas é bom lembrar que isso é representação formal, letra minúscula do alfabeto. Em prova já caiu meia-lua, já caiu estrelinha, que meia-lua esquisita, né? Já caiu estrelinha, já caiu com letra maiúscula, já caiu com símbolo de conjunto aritmético. Não importa a forma com que o examinador vai colocar essa simbologia em prova. O que você tem que saber é o conceito. Porque se ela não for representada formalmente na prova, for representada materialmente na prova, eles têm que descrever o que é aquilo. E pela descrição do que é aquilo, você chega à conclusão que eles estão falando aí da proposição simples. Legal? Partícula, partícula atômica ou átomo. Tudo isso está se referindo à proposição simples. Então, o que é uma proposição simples? São as sentenças que podem ser validadas. São as sentenças que podem ser validadas. E o que é isso? Podem ser consideradas verdadeiras ou falsas. Cuidado em não confundir sentença que pode ser validada com validar a sentença. Porque quando a gente escuta no cotidiano, valida isso daqui para mim. O que significa? Parece que eu quero que você torne aquilo válido. Tranquilo? 2 mais 2 é igual a 5. Aí eu digo assim, torna isso daí para mim válido. Aí você diz assim, não, é igual a 4. Legal. Válido, verdadeiro. Para lógica, validar não é nada disso. 2 mais 2 igual a 5. Valide essa sentença. Essa sentença é falsa. Legal. Então, para lógica, o lance de a sentença que pode ser validada não é a sentença que pode ser tornada válida. É a sentença a qual eu posso atribuir valor verdade. Tranquilo? Ou atribuo àquela sentença um valor verdadeiro, ou atribuo àquela sentença um valor falso. Tranquilão? Moleza? Fácil de todo. Então, quais são as sentenças que podem ser validadas? Quais são, então, as sentenças que podem ser consideradas proposições simples? Então, vou colocar aqui, ó. São as sentenças chamadas de sentenças fechadas. O que é uma sentença fechada mesmo? Vai lá para a língua portuguesa e recorda. O que é uma sentença fechada? Né? São aquelas que nos passam o quê? Uma ideia de sentido completo. O sentido da sentença tem que estar completo. Tem que ter o que para estar completo, hein? Verbo, sujeito e predicado. Legal? Verbo, sujeito e predicado. Formou aí uma sentença fechada, ela pode ser considerada proposição simples. José foi à praia. Legal, ó, verbo foi. Foi aonde? À praia. Predicado. Sujeito, José. Maria foi ao cinema. Legal. Verbo, sujeito e predicado. Foi aonde? Ao cinema. Quem? A Maria. Estude melhor amanhã. E aí já pegou, né? Cadê? Tem verbo, sujeito e predicado? Não, porque não é uma sentença fechada, e sim uma sentença do tipo imperativa. Se é uma ordem, é imperativa, estude melhor amanhã. Falso. Não tem jeito. Se é uma ordem, se é uma sentença imperativa, eu não tenho como atribuir valor verdade a isso. Portanto, não pode ser considerada proposição simples.
Mas nós estamos nas que podem. Sentenças fechadas no espaço ideia de sentido completo tem verbo, sujeito e predicado. Ou as sentenças abertas, desde que elas estejam quantificadas. Ah, mas o que é isso aí, professor? Calma, estamos começando o curso agora. Perceba aqui, ó, em primeiro lugar, sentença aberta, quantificada. Por que destacar isso aqui? Porque a sentença, quando ela é quantificada, se ela for aberta, ela continua sendo sentença aberta. Pelo amor de Deus, ela não vira uma sentença fechada. A diferença é que a aberta não quantificada não pode ser considerada proposição simples. Cuidado com isso, porque há questões que pede para que você determine quais das sentenças. A gente vai ver isso no fim desse módulozinho aqui, né? A gente vai fazer exercício para ver como é que isso daí aparece em prova, né? Há questões que dizem assim: das sentenças abaixo, quantas podem ser consideradas proposições simples? Ou quantas podem ser consideradas proposições lógicas? Aí você tem que encontrar as fechadas, abertas, quantificadas. Mas há questões também que dizem das sentenças abaixo quantas são abertas. Isso aí costuma confundir o povo vai atrás de proposição, não é nada disso. Quantas são abertas? Se é aberta, há aquelas que podem ser consideradas proposições simples, abertas quantificadas, e há aquelas que não podem ser consideradas proposições simples, aberta não quantificada. Mas os dois tipos continuam sendo sentenças abertas. Tranquilo? Então, recapitulando rapidamente. Para ser proposição simples, eu tenho que ter condições de validar essa proposição. Considerar aquela sentença que está escrita em português verdadeira ou falsa. Quais são esses tipos de proposições? Ora, ou você pensa desse jeito, olha para ela e fala: eu consigo considerar isso verdadeiro ou falso? Se eu conseguir, pronto, não preciso lembrar de mais nada. Ou, lembrando, se for fechada, tranquilo, verbo, sujeito, predicado, tranquilo. Se for aberta, quantificada, tranquilo também, também pode ser considerada proposição lógica. Por enquanto, só estamos falando da proposição simples. Legal? Tranquilo? Abertas quantificadas. Isso quer dizer que eu tenho uma sentença aberta, por exemplo, x mais 3 igual a 8. É uma sentença aberta? É. É uma sentença declarativa aberta, porque eu não sei qual é o valor que x assume. Então é uma sentença aberta. Está declarando alguma coisa? Tá, ó, estou declarando x mais 3 é igual a 8. Consigo atribuir valor verdade a isso? Não. Eu não sei se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Não consigo atribuir valor verdade a isso. Ah, então, apesar de ser declarativa aberta, ela não é uma declarativa aberta quantificada. Então, a gente vai ver aqui quais são os quantificadores para essas sentenças declarativas abertas. A partir do momento que eu utilizo o quantificador, a sentença declarativa aberta não quantificada passa a ser sentença declarativa aberta quantificada. Ou seja, passa a ter a capacidade, a característica de a ela ser atribuído um valor verdade. Primeiro quantificador é uma barrinha assim, ó. Uma barrinha simplesinha, chamada de barra de Sheffer. Lembra do chofer, que aí você não esquece disso. Nome da barrinha, barra de Sheffer, que significa tal que. Então, esse primeiro quantificador aí é um quantificador de sentença aberta, que é uma barrinha chamada de barra de Sheffer,
que significa tal que. Segunda simbologia, aquele A de cabeça para baixo, né, que a gente conhece da matemática, que é chamado de quantificador universal, que significa para todo, ou todo, né? E o terceiro é aquele E ao contrário. O cara que inventou isso devia estar alcoolizado, né? Pois um A de cabeça para baixo e um E virado ao contrário também é um quantificador, chamado de quantificador existencial. Existencial, que significa existe. Legal? Então, naquele mesmo exemplo lá, x mais 3 é igual a 8. Pode ser considerada proposição simples? Não. Por quê? Porque ela é uma sentença aberta e não está quantificada. Ou ainda, porque eu não posso atribuir valor lógico a isso. Vamos quantificar a coisa? E agora, como é que eu leio esse negócio? X mais 3 igual a 8, tal que x igual a 2. Ah, não, professor, continuo, não consigo, não validei, claro, ainda não validei, né? Vou fazer a validação dessa coisa. X mais 3 igual a 8, tal que x igual a 2, isso aqui é falso, pô, porque se o x é igual a 2, é que teria que dar 5. Então não é proposição? Ora, eu não atribuí valor verdade? Atribuí. Então, se eu já consigo atribuir valor verdade, aquilo passa a ser ser considerado uma proposição. Nesse caso, uma proposição lógica, uma proposição simples, uma partícula lógica, um átomo, uma partícula atômica, né? Que é falsa. Então, eu tenho aqui uma sentença aberta e ela está quantificada, passa a ser uma proposição lógica. Segundo exemplinho aqui, ó, mesma coisa, x mais 3 igual a 8, opa, sentença aberta. E essa sentença é aberta e não está quantificada. Vamos quantificar essa sentença? Vamos. E aí, como é que a gente vai ler isso agora? Olha lá, não é? O que ele significa? Para todo. Para todo x, x mais 3 igual a 8. Poderia ter aqui também a barra de Schaeffer. Para todo x, tal que x mais 3 igual a 8. Vamos fazer a validação dessa sentença. É para todo x que x mais 3 é igual a 8? Não. É só para x com valor de 5. Portanto, essa aqui também é falsa. Apesar de ser falsa, é uma proposição lógica. Por quê? Porque eu consegui atribuir valor verdade. Legal? Terceiro caso, x mais 3 igual a 8, sentença declarativa aberta, não quantificada. Não pode ser considerada proposição lógica, porque não consigo atribuir a ela valor lógico. Vamos quantificar a coisa. E agora eu leio. Existe x onde x mais 3 igual a 8. Vamos fazer a validação dessa proposição. Existe x onde x mais 3 igual a 8? Claro que existe. Então esta é verdadeira. É o x com valor de 5. Portanto, percebam, eu tornei x mais 3 igual a 8, que é uma sentença aberta, não quantificada, por isso não pode ser considerada proposição simples, porque não se atribui àquilo valor verdade, verdadeiro ou falso, em sentenças abertas quantificadas. A partir da quantificação, eu tenho um espaço para trabalhar com aquilo. Eu tenho um conjunto a considerar dos possíveis valores ou não de x. A partir desse momento, eu tenho a declarativa aberta quantificada
a partir desse momento eu consigo atribuir valor verdade para a coisa. A partir desse momento ela pode ser considerada proposição lógica, nesse caso, que é o que a gente está vendo agora, proposição simples. Tranquilo? Então, que pode ser considerada proposição simples ou proposição lógica, fechadas ou abertas quantificadas. Agora vamos pensar, se essas são as que podem, e aí já dá para matar qualquer questão, vamos só dar uma melhoradinha na coisa, quais as que não podem? Porque pode aparecer uma questão desse tipo, né? Das tipologias de sentenças abaixo, quais as que não podem ser consideradas proposições lógicas, né? Fechada e aberta quantificada, pode. Que não pode? Ora, em primeiro lugar, as abertas não quantificadas. Depois, as interrogativas. Não dá para considerar isso proposição lógica. E há uma questão aí onde 80% do povo responde logo a tal da interrogativa, né? Olha, você é o Joaquim? Aí o cara vira para ti e fala, para de ser mentiroso. Pô, como mentiroso? Eu só fiz uma pergunta. Quem pergunta não mente, não tem jeito. Então, uma sentença interrogativa não há como receber validação lógica. Se não há como receber validação lógica, não pode ser considerada proposição lógica. Tranquilo? Então, abertas não quantificadas e interrogativas. Próxima. Exclamativas. Não tem jeito também, né? Olha lá, caramba, é ruim, hein? Coca-Cola é isso aí. Não tem jeito. Não pode fazer propaganda aqui no conglomerado, né? Não pode falar em Coca-Cola, né? Então, tudo bem. Pepsi-Cola não é isso aí. Exclamação. Não tem jeito. Como é que eu vou considerar isso daí verdadeiro ou falso? Portanto, também não pode ser considerada proposição lógica, não pode ser considerada proposição simples. Estude melhor amanhã. Saia já daqui. Sentenças do tipo imperativas, não há o que se classificar logicamente aí. Não consigo atribuir valor verdade a nenhum desses tipos de sentenças que sejam imperativas. Então, que podem, fechadas, abertas, quantificadas. Que não podem, abertas, não quantificadas, exclamativas, interrogativas e imperativas. Nenhuma dessas pode ser considerada proposição simples. E agora até o presidente do nosso conglomerado, que fez direito no ITA, já consegue responder a nossa primeira questão, né? São questões que a gente vai fazer aí no final de cada um dos assuntos, né? Ou da maioria dos assuntos. A gente vai lá e vê como é que isso pode aparecer em prova. Então vamos lá, presidente do nosso conglomerado, qual é agora a resposta para essa nossa questão? É a alternativa? Vai lá, põe a questão. É a alternativa? Ou ela não é a 1. Não é a 1. Não é a 3. Não é a 3. E não é a 5. E não é a 5. Então vamos lá para a nossa questão. Com isso a gente vai provar que... Com isso a gente vai provar que... A visão do aluno. O pessoal... É que belo dia. Pessoal, né? O pessoal que fez direito, né? Também consegue aprender esse negócio. Então vamos ver. Dessas sentenças aí, ó lá, das 5 frases abaixo, eu vou mostrar primeiro onde é que o pessoal erra, tá? Onde é que a questão causa a tal da pegadinha? Das 5 frases abaixo, né? Tá ali escrito, ó, temos 5 frases aí, elas estão abaixo, ó lá. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica. Se eu parasse aí, 4 delas têm uma mesma característica, não está saindo os meus tracinhos, mas deixa para lá. 4 delas têm uma mesma característica, significaria que eu poderia analisar a característica que eu quisesse. Uma é exclamativa, a outra é uma ordem, só uma interrogativa.
essa daqui está mandando, aquela está declarando, só que eles dizem aí na questão característica lógica. O que é uma característica lógica? Poder ou não ser considerada proposição. Poder ou não receber valor, verdade. Então, dessas 5 frases que tem aí, quais delas podem ser consideradas proposições simples ou não? É isso que a questão está dizendo. Então, vamos lá. 1. Que belo dia! Exclamativa. Exclamativa não pode, né? Não tem jeito. 2. Um excelente livro de raciocínio lógico. É o meu. Estão falando aí? Se for o meu, ela é verdadeira. Mas é qual que eles estão falando? Isso aí é uma sentença declarativa? É. Ela é uma sentença declarativa fechada? Não. Tem verbo e tem predicado, mas cadê o sujeito? Né? Um excelente livro, né? Qual? Então não posso validar porque é uma sentença declarativa aberta e não está quantificada. Poderia ser quantificada? Poderia. Um excelente livro de raciocínio lógico, tal que o livro é raciocínio lógico para adultos, raciocínio crítico para gestantes, né? Matemática e lógica para concursos públicos. Um excelente livro, verdadeiro, né? Então não pode por ser uma aberta não quantificada. 3. O jogo terminou empatado? Opa, interrogativa. Também não pode ser considerada proposição simples, proposição lógica. 4. Existe vida em outros planetas do universo? Existe. O que? Vida. Aonde? Em outros planetas do universo. Legal. Isso é verdadeiro? Não sei. Isso é falso? Não sei. Mas não é a minha dúvida que faz com que essa sentença não seja fechada. Ela tem verbo, sujeito e predicado, nos passa uma ideia de sentido completo, portanto, ela pode ser considerada proposição lógica. E a última, escreva uma poesia, uma sentença imperativa. E se é imperativa, não pode ser considerada proposição lógica. Portanto, a frase que não possui essa característica comum é a 4, alternativa D de dado. Legal? Vamos para o outro. Vamos para o outro. A outra questão aqui não aparece na nossa tela lá. Bem legal. Bem bacana. Então, a segunda questão que vocês têm aí, nós vamos resolver no primeira parte do nosso próximo módulo. Até mais!